que é casado? A maior parte das pessoas aqui. O que você acharia se o seu cônjuge chegasse em você e dissesse: olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu estou gostando de outra pessoa. Mas eu não quero que você fique irritado, nem sinta ciúmes. Porque eu posso dividir o meu coração com você e com essa pessoa. O que você acharia disso? Um amor humano, ele pressupõe exclusividade. Todas as pessoas que casaram e que estão aqui, elas gostam de exclusividade. Elas gostam quando o cônjuge, o marido ou a esposa faz alguma coisa para agradá-lo. Mas eu tenho certeza que se você ama essa pessoa que está do seu lado e outra pessoa estivesse de olho nela, você ficaria furiosa ou furioso. Porque o amor pressupõe a ideia da exclusividade. E o que a gente precisa entender aqui hoje, através desse sermão, é que no nosso relacionamento para com Deus as coisas não são diferentes. Deus não quer ser um Deus entre outros deuses. Ele quer ser o único Deus das nossas vidas. Ele quer exclusividade. Nós entendemos muito bem sobre isso. Porque nós mesmos desejamos isso nos nossos relacionamentos. Na semana passada nós demos início a essa série dos 10 mandamentos. E aqui nós respondemos a pergunta: por que devemos obedecer a Deus? E as respostas que nós vimos no sermão, o primeiro sermão da série, que foi uma introdução, foram: por quem Ele é em si mesmo. Porque Ele diz: eu sou o Senhor. Em segundo lugar, por quem Ele é para nós. Porque Ele diz: eu sou o teu Deus. Terceiro, pelo que Ele fez por nós. Porque Ele diz, no caso de Israel, que te tirou da terra do Egito. E no nosso caso, a gente escutou o eco, né? Que te tirou do domínio das trevas. Nós o obedecemos também, por quem Ele nos tornou geração eleita, sacerdócio real e povo adquirido, de forma que nós não podemos viver da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer. Então Deus não é um estranho que faz exigências aleatórias para pessoas aleatórias. Ele é tanto o nosso Criador quanto o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele não é um estranho falando para você obedecer regras. Não. Antes dos mandamentos veio a graça dele. Antes de dar a Israel os 10 mandamentos por intermédio de Moisés, ele manifesta o seu amor tirando Israel do Egito. Agora Israel pertence ao Senhor. Nós obedecemos aos mandamentos de Deus por amor e gratidão ao que Ele fez por nós. Ele nos libertou do domínio do pecado e das trevas. Os 10 mandamentos também são conhecidos como decálogo. Decálogo significa 10 palavras. E essas palavras foram registradas em tábuas de pedra pelo próprio Deus, sendo que a primeira tábua contém os mandamentos em relação ao Senhor, e a segunda tábua contém os mandamentos em relação ao próximo. E porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus e Salvador, hoje nós queremos refletir a respeito dos seus mandamentos e também obedecê-los. Começando então no sermão de hoje a falar a respeito do primeiro mandamento. Êxodo
capítulo 20, versículo 3. Talvez você esteja pensando, mas essa lei não era para Israel? A Bíblia não diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Entenda uma coisa, nós não estamos debaixo da maldição da lei. E a lei não tem o poder de nos justificar. Mas como diz o John Stott, uma vez que a lei nos conduziu a Cristo para sermos justificados, Cristo nos manda de volta à lei para sermos santificados. Existem aspectos da lei de Deus que não se aplicam a nós. Por exemplo, as leis cerimoniais, todo aquele sistema cultico do Primeiro Testamento. E as leis civis não se aplicam a nós. Por quê? Essas leis já cumpriram o seu objetivo, o seu propósito em Cristo. No entanto, a lei moral de Deus é permanentemente válida para nós. Porque os mandamentos de Deus continuam revelando o caráter santo de Deus. É por isso que nós continuamos a observar a lei moral de Deus. Então, Êxodo 23, vamos ler. Não terás outros deuses além de mim. Só esse versículo. Não terás outros deuses além de mim. Quando Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos a Israel por intermédio de Moisés, tinha 3 meses que esse povo tinha saído do Egito. E 4 décadas depois, esse povo já estaria em outra terra, que nós sabemos que é Canaã. Isso significa que além desse povo ter sido influenciado pela idolatria dos egípcios durante pelo menos 430 anos, agora os israelitas estavam indo para uma terra que também tinha um conjunto de deuses específico. Nessa época, a maioria das religiões tinha seu próprio panteão de deuses. O panteão era entendido como uma espécie de assembleia divina que governava o mundo dos deuses, que governava o mundo sobrenatural e governava também o mundo humano. É assim que a maioria das religiões antigas pensava. Segundo o entendimento da época, geralmente uma divindade possuía uma posição superior dentro do panteão, quer dizer, a ideia era politeísta, haviam vários deuses no entendimento deles, e havia um deus maior que liderava o panteão, e esse deus geralmente tinha uma consorte, que era uma parceira feminina, uma suposta deusa ali, que o acompanhava na direção do panteão. Ou seja, Israel cresce e se multiplica dentro de um contexto, dentro de uma realidade politeísta e idólatra. E imagina só, os filhos dos israelitas nascendo, esse povo dentro do Egito, eles cresceram ouvindo falar a respeito dos deuses egípcios. Eles cresceram ouvindo falar, lógico, por meio dos seus pais, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas tinha um monte de deuses no Egito, tinha um panteão, né? E esse é um dos motivos pelos quais Deus teve que mandar as 10 pragas para Faraó e o Egito, para mostrar que aqueles deuses não eram poderosos, sequer eles existiam. Aqueles deuses eram deuses falsos. Deus tinha o objetivo aqui de mostrar para Israel que Yahvé é o Senhor, e somente Ele. E então depois Deus dá a lei ao povo de Israel, depois de libertá-los do Egito com mão poderosa, entrega a eles os 10 mandamentos por intermédio de Moisés, e o primeiro deles é esse: não tenham outros deuses além de mim, considerando todo o contexto que esse povo viveu dentro do Egito, conhecendo, enfim, a idolatria a diversos deuses. E quando Deus diz isso, não tenham outros deuses além de mim, Ele não está admitindo que existem outros deuses. Ele mesmo sabe que não existe outro Deus além dele mesmo. E, portanto, toda a glória pertence somente a Ele. Deus sabe disso. Glorificar outro Deus além do Senhor era um ato de injustiça e de engano. De injustiça, porque toda a glória que era dada a um ídolo, na verdade, pertencia ao Senhor.
e de engano, porque esses deuses não passavam de matéria inanimada. O salmista, no Salmo 115, do 4 ao 7, vai dizer: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Quem aqui gostaria de ter um Deus assim? Completamente estático, incapaz de fazer qualquer coisa. Em contrapartida, adorar somente Yahvé era um ato de justiça e de verdade. De justiça, porque Ele é o Criador, o sustentador e o Senhor de toda a criação. E de verdade, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E Ele é tão vivo, que se você pegar em Êxodo capítulo 20, no primeiro versículo está escrito: então Deus falou todas essas palavras. E parece que todo o povo ouviu Deus falando, quando Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Só de Deus falar, Ele já é diferente de todos aqueles outros deuses, porque aqueles sequer falam. Nem som algum sai da garganta dos falsos deuses, mas o Deus de Israel, Yahvé, Ele fala, Ele ouve, Ele se comunica, Ele se revela, tanto de forma geral através da sua criação, quanto de forma especial através da sua palavra. Diferente dos outros deuses, Ele é um Deus vivo. É por isso que Ele se manifesta, é por isso que Ele fala, é por isso que Ele se revela, porque Ele está vivo. E é por isso também que Deus não aceitava ser uma opção de Deus entre outros deuses. Ele não queria que Israel tivesse como um Deus alternativo, um Deus maior dentro de um panteão de deuses menores. Deus não aceita essa posição. Talvez Israel tivesse uma consideração maior pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E talvez eles pensassem: ele pode ser o líder do nosso panteão. Deus fala: não, de forma alguma, a adoração a mim é exclusiva. Ou é melhor vocês nem oferecerem. Eu não divido a minha glória com ninguém, porque não existe outro Deus além de mim. É o que ele vai dizer nas Escrituras. Em Isaías 42:8 ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não darei a minha glória a outro. Em 45:5 de Isaías ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Só que apesar de todo o cuidado de Deus em advertir os israelitas contra a idolatria, esse povo falhou miseravelmente em obedecer ao primeiro mandamento. Porque se nós observarmos os períodos históricos de Israel, primeiro período da conquista, Israel recebeu uma ordem de Deus: vocês vão exterminar os cananeus que vivem na terra. Só que o que ele fez? O povo começou a habitar entre os cananeus e deixou muita gente viva daquele povo. Com o tempo, no que isso foi se desdobrando? No período dos juízes e da monarquia, Israel já está servindo os deuses desses povos, os deuses dos povos cananeus, e tratando Yahvé como um Deus dentre vários. É isso que Israel faz. E foi por causa da desobediência de Israel ao primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, que Deus enviou Israel para o exílio babilônico, o povo de Judá, para ficar 70 anos dentro da Babilônia. E se nós olharmos para as Escrituras, muitas vezes o relacionamento de Deus com Israel, ele é representado na Bíblia pelo casamento de um homem e uma mulher. E nessa figura, a idolatria de Israel é mostrada como uma espécie de infidelidade cometida diante dos olhos do marido. Porque não tem como fugir dos olhos de Deus. Se um cônjuge trai o seu parceiro nos dias de hoje, ele consegue esconder. Mas dentro dessa metáfora, não era possível que Israel servisse a qualquer outro Deus sem que Yahvé o visse, sem que ele percebesse. Por isso que ele fala: diante de mim. Porque qualquer idolatria que Israel cometesse era diante de Deus. Os olhos dele estão em todo lugar. E Deus viu.
a infidelidade de Israel, a traição de Israel. E assim como um relacionamento humano, de amor humano, exige exclusividade, Deus exigiu a exclusividade de Israel. Mas esse povo, a linguagem bíblica, se prostituiu com outros deuses, se envolveu com outros deuses diante dos olhos do Senhor. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando nós lemos textos como esse, o pecado de Israel parece muito óbvio para nós. Mas o nosso pecado não parece óbvio para nós. Nós somos tentados a dizer: que absurdo! Como esse povo de Israel é cabeça dura! Eu jamais trocaria Deus por esses deuses falsos. Jamais eu me dobraria diante de uma estátua. Afinal de contas, eu sirvo a um só Deus e nenhum outro. Me respeita, eu sou crente. Eu jamais faria isso. Será mesmo? Será mesmo que a gente é tão diferente assim de Israel? Será mesmo que idolatria é só quando você se ajoelha diante da estátua de Baal ou de Azerá? Será que na nossa vida não existe idolatria? Eu estou convencido que existe. No livro Deuses Falsos, o pastor Tim Keller, ele diz que o caminho para a libertação da idolatria passa por duas etapas. A primeira etapa, discernimento dos ídolos do coração. E a segunda, voltar-se para o Senhor, substituindo os deuses falsos pelo único Deus verdadeiro. É o que ele diz. E por esse motivo, então, eu quero apresentar 3 formas através das quais eu e você podemos identificar um ídolo na nossa vida. Porque nós não poderemos combater ou substituir os ídolos das nossas vidas, a menos que nós saibamos quais são eles, certo? Então é por isso que nós vamos descobrir e depois a gente pensa em como vencê-los. A primeira forma de identificar um ídolo nas nossas vidas, no dia de hoje, é através da palavra amor. Através do amor. Mateus 22:37 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ou seja, é nosso dever amar a Deus acima de todas as coisas. E essa é a forma positiva do mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Porque se você ama o Senhor acima de tudo, você não vai ter outro Deus na sua vida. E aqui é exatamente onde nós conseguimos identificar a nossa idolatria. Porque algumas vezes nas nossas vidas nós amamos algo ou alguém mais do que nós amamos Deus. Sim ou não? Ou é só na minha vida que acontece isso? De tempos em tempos eu tenho que ficar esperto, porque alguma coisa começa a ter tanto valor para mim, que Deus cai para o segundo lugar e de repente ele cai para o terceiro. É só na minha vida que às vezes acontece isso, ou na sua também? Eu trago aqui alguns exemplos para a gente começar a chegar mais perto e entender como o amor revela os nossos ídolos. Em 2019, um torcedor se matou depois que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. O amor desse homem pelo seu time estava acima de tudo. Aqui nós temos um caso claro de idolatria. Um homem que em sua obsessão mata a ex-namorada porque ela terminou o relacionamento com ele. Ela e o amor dela eram um ídolo para ele. Outros exemplos: um adolescente que passa 12 horas por dia esparramado no sofá, vendo séries e jogando videogame. O entretenimento é um ídolo para ele, mesmo que ele não perceba. Uma pessoa que mesmo depois de anos não consegue mais viver nem levantar da cama depois da perda de um ente querido. Ela pode não perceber, mas se ela não tem mais motivo para viver depois que alguém partiu, é um ídolo. O que mais? Alguém que faz tudo, mesmo o que vai contra os seus princípios, se for para ganhar dinheiro. Esse é um adorador de Mamon. Ou aquele casalzinho que fica quase 24 horas por dia trocando mensagem no WhatsApp. Se bobear, nem dorme.
Quem passou por isso na fase do namoro, ou do noivado, sei lá? Não saía do celular o tempo inteiro, mesmo que isso prejudicasse o futuro e a vida deles. Uma pessoa que passa a vida toda gastando seus recursos para ter uma aparência perfeita, e sempre faz mais uma cirurgia, mais uma cirurgia, e mais uma cirurgia, porque nunca está satisfeito. Isso é idolatria. Pessoas viciadas em academia que tomam tantos medicamentos que acabam morrendo em busca da boa forma. É uma idolatria. Quer dizer, são coisas que elas poderiam até ser boas. Nem sempre o ídolo é uma coisa ruim, na maioria das vezes não é. Só que quando ele se torna supremo, quando ele é colocado acima de Deus, ele é necessariamente uma coisa ruim. Porque o maior problema, na verdade, não é tê-lo na nossa vida, não é você ir à academia, não é você buscar a boa forma. O problema é você fazer isso acima de tudo na sua vida. O problema é você ter uma pessoa da sua vida acima de tudo. Acima até de Deus, como algo mais importante do que tudo que você tem. E é isso que todos esses ídolos têm em comum. Um amor obsessivo que é colocado acima de todas as coisas, acima de Deus. Isso é a definição clara de idolatria. O Tim Keller ele vai definir da seguinte maneira: idolatria é tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Um ídolo é algo sem o qual não se pode viver. Nós precisamos tê-lo. O que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial na sua vida, que caso você o perca, achará difícil continuar vivendo. O ídolo é o objeto onde nós depositamos todo o nosso amor. O que nós amamos revela os nossos ídolos. E a intensidade com que nós amamos revela os nossos ídolos. E entenda uma coisa, absolutamente qualquer coisa pode ser um ídolo. Eu trouxe aqui vários exemplos. Pessoas podem ser um ídolo: família, filho, filha, pai, mãe, cônjuge, poder, fama, reputação, dinheiro, trabalho, carreira, sexo, prazer, bem-estar, saúde, boa aparência, comida, religião, conhecimento, ideologia política. Até mesmo o ministério cristão pode se tornar um ídolo. Se eu achar que o sentido da minha vida, de repente, está no que eu faço aqui na Consumado, a Consumado se tornou um ídolo para mim. Você percebe que os ídolos eles estão em todos os lugares, e nós não somos tão diferentes de Israel nesse sentido. Israel saiu do Egito, um panteão de deuses de um lado, está indo para Canaã, um panteão de deuses do outro lado. No meio do deserto, Deus chama eles: não tem outros deuses além de mim. E Deus nos chama a guardarmos a nossa vida dos ídolos num mundo que está cheio de ídolos, onde todas as coisas podem se tornar um ídolo. Basta nós colocarmos elas acima de tudo nas nossas vidas. Basta nós termos essas coisas como algo supremo, como algo mais valioso que nós possuímos. E é por isso que eu quero trazer algumas perguntas para nós. E essas perguntas podem ajudar você a identificar se há um ídolo na sua vida, revelado através do amor. As perguntas são: o que você ama? O que você ama demais? O que você ama apaixonadamente? Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Pelo que você vive ou trabalha? O que ocupa a maior parte do seu tempo? O que toma a sua imaginação, os seus desejos? E é mais importante do que todas as outras coisas para você: o que, caso você perdesse hoje, faria com que a sua vida não fizesse mais sentido? Aí está o seu ídolo. Qualquer resposta que não seja Deus mostra que você é um idólatra, e que o que está ocupando o lugar de Deus nesse caso é o seu ídolo. É um falso Deus, é um Deus alternativo. E repare, você está vindo à igreja, você diz que só serve Yahvé. Eu digo aqui: não, só o Senhor é Deus, somente a Ele adorarei. Mas quando eu valorizo essas coisas mais do que Ele, é como se eu tivesse o meu próprio panteão
eu digo assim para Deus: olha, o Senhor é um Deus um pouco maior do que essas coisas aqui, mas o Senhor pode dividir a sua glória com esse panteão aí. Mas da mesma forma que Deus falou para Israel: não, eu não aceito, Ele também diz para nós hoje: eu não aceito dividir a minha glória, eu não aceito dividir a sua vida num pedaço e falar: não, eu vou reinar nessa área, mas nessa não. Deus não quer ser o Senhor da sua família, mas não do seu trabalho. Ou Ele não quer reinar sobre a forma que você trabalha, mas não na forma que você se relaciona. Ele quer ser rei sobre tudo. Ele quer exclusividade. Esse é o Deus da Bíblia. Ele é um Deus que deseja exclusividade, porque Ele não aceita conviver com falsos deuses. E a verdade é que desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos a servir a criatura no lugar do Criador. E nós substituímos Deus por outros amores dessa vida, por coisas passageiras, por coisas que nós podemos perder. E é por isso que João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou seja, ainda antes de qualquer tentativa de materializar o ídolo em pau, pedra e metal, todo ídolo ele surge primeiro dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Veja, por exemplo, o que Deus disse sobre os anciãos de Israel. Ezequiel 14:3. Estes homens ergueram ídolos em seus corações. Talvez você não tenha uma estátua de Dagon dentro do quarto, mas talvez você esteja amando demais algo ou alguém com um amor supremo, com um amor que supera o seu amor por Deus. Isso é idolatria. Deus não quer ser parte de um todo da sua vida. Ele quer ser o todo que reina sobre cada uma das partes. É o que a gente aprende com esse texto. Ele continua querendo adoração exclusiva. Porque quando Jesus veio ao mundo, Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ele não está dizendo: eu não dou permissão para que vocês sirvam a dois senhores. Ele está dizendo: é impossível. Porque ou você agrada um e despreza o outro, ou você despreza o outro e agrada um. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para comer em duas mesas. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e à fama. Não dá para servir a Deus e ter alguma coisa dessa vida como superior a Ele, sendo mais importante do que Ele, tomando mais o nosso tempo do que Ele. Essa é a primeira forma de identificar um ídolo, o amor. A segunda forma de identificar um ídolo nos dias de hoje é através da confiança. O Salmo 121, o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim como é nosso dever amar a Deus acima de tudo, é nosso dever confiar em Deus acima de todas as coisas. Porém, quando a nossa confiança está em algo que não seja Deus, nós também estamos diante de um ídolo. O pastor Tim Keller vai dizer: uma fé forte num galho fraco é fatalmente inferior a uma fé fraca num galho forte. Não é a força da sua fé, mas o objeto da sua fé que te salva. E o problema do ídolo é que, independentemente da intensidade da sua fé, ele é um galho fraco e ele vai te decepcionar. Se você construir a sua vida em torno de uma pessoa, você vai esmagar essa pessoa e você vai se frustrar. Se você construir a sua vida em torno da sua carreira profissional e der algo errado, você não vai mais encontrar motivos para viver. Se você colocar todas as fichas da sua vida no seu casamento e ele der errado, você vai querer morrer. O ídolo é um galho fraco. Eu quero trazer uma ilustração bíblica disso. Uma vez Jesus estava ensinando e dois irmãos chegaram nele e falaram assim: Senhor, um deles chegou e falou: fala aqui com o meu irmão que ele não está querendo repartir a herança comigo.
Aí Jesus, ao invés de entrar na briga de herança de família, ele falou: ei, a abundância de alguém não consiste no que ela possui. E aí ele conta uma parábola de um homem cujo campo prosperou abundantemente. E aí quando ele viu que o campo dele estava prosperando, ele começou a confiar naquilo. Ele começou a achar que a vida dele estava garantida naquilo. Tanto que ele disse: já sei o que eu vou fazer, já que meu campo está prosperando, eu vou derrubar esse celeirinho que eu fiz aqui, e eu vou construir um celeiro bem maior. Aí eu vou colocar toda sorte de frutas, toda sorte de legumes, todo tipo de comida, e depois que meu celeiro estiver muito cheio, meu celeiro enorme, eu vou parar de trabalhar e vou dizer para mim mesmo: alma, come, bebe e folga. Agora você pode ficar de férias até o final da vida. Só que aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado é para quem? Você está construindo a sua vida num galho fraco. Você está achando que a abundância de bens é o que vai é o que há de mais importante na sua vida, mas não é. Porque os bens são uma segurança até você perdê-los. A sua casa é uma segurança até você perdê-la. O amor é uma segurança até você perdê-lo. E muitas vezes Deus nos permite perder determinadas coisas nas nossas vidas para nos libertar da idolatria. Porque a gente não percebe que Jesus é tudo o que a gente precisa, enquanto Jesus não é tudo que a gente tem. Enquanto a gente acha que tem mais alguma coisa onde a gente pode depositar nossa confiança, a gente acha que Jesus pode ser uma segurança a mais, mas não a segurança de toda a nossa vida. E aí que está o problema. Os ídolos nos dão segurança, nos dão significado, fazem nos achar que a nossa vida está boa, tendo eles. Há pessoas que colocam uma confiança quase messiânica no dinheiro, no poder aquisitivo, no seu próprio talento ou capacidade, no seu trabalho ou profissionalismo, na estabilidade econômica, pior, num líder político. E muitas dessas pessoas, sejam ricas ou pobres, tiraram as suas vidas no período da pandemia. Quantas pessoas ricas se mataram na pandemia, gente? Porque perderam dinheiro, porque perderam influência, porque perderam emprego, porque o comércio quebrou, porque perdeu a estabilidade, porque a confiança nesses ídolos foi abalada. Então esses ídolos, eles tomam para si a confiança e a segurança que nós deveríamos colocar somente em Deus. E quando nossas expectativas são frustradas, muitas pessoas perdem o chão e perdem o sentido da vida. E aqui eu trago algumas perguntas para nós hoje. Será que a confiança pode revelar alguns ídolos nas nossas vidas hoje? Em quem você está confiando hoje? Onde você busca socorro quando está nas piores situações? Qual é a sua segurança na vida? Qual a sua única certeza quando todas as suas seguranças se transformam em incertezas? Entenda uma coisa aqui hoje: não há segurança alguma nos ídolos, nos falsos deuses, nos deuses alternativos. Eles vão te deixar a mão cedo ou tarde. Lembra que eu li aquele texto dos ídolos, que o salmista diz: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem? A continuidade daquele texto, Salmo 145, no 8 e 9, ele diz: tornem-se semelhantes a eles, a esses ídolos, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. E aí ele diz: mas Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. Não há segurança nos ídolos, mas há segurança em Deus. E é por isso que a Bíblia diz que algumas pessoas confiam em carros, outras confiam em cavalos, outras confiam em número do exército. Talvez você tenha conhecido pessoas que confiaram no Bitcoin, que confiam em criptomoedas, que confiam, enfim, na estabilidade de um governo, na expectativa do que um líder político pode fazer por uma nação. Mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Aí está a nossa segurança. É nele que nós precisamos confiar. Todos nós dependemos de Deus.
Querendo ou não, gostando ou não, o Salmo 127, 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. E diz assim: se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o segurança, vigia a sentinela. E você que está vivendo para acordar 4 horas da manhã, para trabalhar até 11 horas da noite, e depois acordar 4 de novo, olha só o que está escrito aqui: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele, o Senhor, supre aos seus amados enquanto dormem. E esse texto não está dizendo para você não trabalhar, ele está dizendo o seguinte: se o Senhor não estiver edificando com você o que você está edificando, então a sua edificação é vã. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar nossas vidas, nós estamos trabalhando em vão. Se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalham aqueles que estão tentando edificar. Só existe uma forma de ser livre dessa idolatria: depositar toda a nossa confiança somente em Deus. E muitas vezes vai até parecer que Deus nos decepciona, mas até mesmo quando humanamente falando Ele nos decepciona, nós podemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, exatamente quais são os problemas que você está enfrentando, mas Deus continua reinando e a nossa confiança ainda está nele. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Por fim, a terceira forma de identificar o ídolo é através da obediência. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amarem, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Segundo Jesus, quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Só que o mesmo é verdade em relação aos ídolos. Quando nós amamos os ídolos, nós também obedecemos os ídolos. No filme Castelo de Vidro, que é uma história verídica, um pai de família ouve a petição insistente das suas filhas por comida, porque elas estão há muito tempo sem comer. E aí o que ele faz? Ele pega o resto do dinheiro da família, irritado, e fala: vocês vão comer um banquete tão grande que vocês vão contar para os filhos de vocês, os filhos de vocês vão contar para os netos e assim por diante. E ele vai embora, volta à tarde da noite bêbado, gastou todo o dinheiro em bebida. Mas o que eu fiquei pensando a respeito disso? Que o Deus desse homem tem tanto domínio sobre ele, que ele deixou suas filhas com fome, para satisfazer a própria necessidade de beber. Isso é o poder de um ídolo. Isso é o que um ídolo faz com a gente. É exatamente isso que os ídolos fazem. Eles exigem nossos sacrifícios para nos dar algum prazer como benefício passageiro. Eles controlam o nosso coração e nós passamos a obedecê-los cegamente. E aqui é importante a gente se perguntar também: quem é o Senhor das nossas vidas? Quem você está obedecendo hoje? O que tem dominado suas emoções, pensamentos e desejos? Há algo que tem te feito agir irrefletidamente, como escravo de um amor idólatra por algo ou por alguém? Tudo o que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder, ela é controlada pelo poder. A pessoa que ela busca aceitação, ela é controlada pela opinião das pessoas. Cada um de nós somos controlados por aquilo que é o Senhor das nossas vidas. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Os nossos tesouros arrastam o nosso coração atrás dele. O que é valioso para você e para mim, leva-nos e a gente nem percebe. De repente a gente está obedecendo ao nosso ídolo. De repente você já não possui dinheiro, mas o dinheiro te possui. De repente você já não tem controle sobre os seus desejos, mas eles te dominam. De repente os seus vícios secretos te escravizam e te consomem aos poucos. A pessoa apaixonada,
se dispõe a fazer qualquer coisa para ter o amor da outra. A expectativa messiânica colocada sobre o cônjuge esmaga a relação. E é assim que os ídolos famintos destroem a vida daqueles que os amam. A verdade é que não existe um humano sequer diferente de Israel. Porque humanos amam ídolos, porque humanos confiam em ídolos e porque humanos obedecem os ídolos. Mas graças a Deus, porque há uma única exceção. E a exceção da qual eu falo, não estou falando apenas de um homem. Eu estou falando de um Deus que se fez homem. Eu estou falando de alguém que deixa a sua glória no céu, se submete às mesmas condições que eu e você. Fica 40 dias em jejum. E aí vem o diabo tentá-lo. E uma das tentações do diabo é: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. E aí então Jesus, ele diz: vai embora, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Entende uma coisa? Se Jesus tivesse falhado aqui, Ele não poderia ser o Cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Se Ele tivesse pecado, nós não teríamos esperança alguma. Mas porque Jesus permanece em pé diante da tentação, isso significa que Ele é o Cordeiro sem pecado, sem mancha, sem defeito. Então Ele pode nos substituir na cruz. E é isso que nos traz esperança. Porque aquilo que nós não fizemos, Ele fez. Porque vira e mexe na nossa vida tem um ídolo escondido. Mas na vida dele, jamais houve idolatria. Ele sempre amou o Pai acima de tudo. Ele sempre confiou no Pai acima de tudo. E ele sempre obedeceu ao Pai acima de tudo. Até mesmo quando a ordem do Pai era que ele fosse tomar a nossa cruz. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Esse é Jesus. Ele ama, ele confia, ele obedece. Mas ele nunca direciona o amor, a confiança e a obediência dele a um ídolo, a alguém que não seja Deus. Ele é a nossa esperança. É por causa dele que os ídolos podem ser vencidos nas nossas vidas hoje. Porque ele morre, ressuscita, ascende aos céus e nos envia o Espírito. E aquilo que você não podia fazer, pela tua força, o Espírito que habita em você te ajuda a fazer hoje. Ele vai arrancando esses ídolos. E ele vai fazendo com que Deus a cada dia se torne mais importante para você. E aí então você ama mais a Deus. E aí então você confia mais em Deus. E aí então você obedece mais a Deus. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, a gente tem que ficar esperto. Porque de repente um ídolo começa a se alojar de novo. Qualquer coisa dessa vida que se torne importante demais até que vire suprema. Eu não sei se no momento em que eu estava fazendo a exposição dessas 3 formas de identificar ídolos, você conseguiu identificar algum na sua vida. Eu não sei se você conseguiu pensar em algo que, se você perdesse hoje, a sua vida acabaria. Você já não encontraria mais sentido. Talvez através desse teste do amor, da confiança e da obediência, eu e você tenhamos encontrado ídolos que nós precisamos destruir. Como Deus muitas vezes mandou Israel destruir os Baalins. Como Deus muitas vezes mandou aquele povo destruir os falsos deuses. Mas então a mensagem de Deus para nós e a mensagem que o Evangelho diz: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Nós precisamos nos arrepender por não amarmos o Senhor acima de tudo, por fazer o segundo, o terceiro, por qualquer outra posição que não seja a primeira nas nossas vidas. O Cordeiro perfeito, ele não nos liberta somente do pecado, ele não nos liberta somente do domínio das trevas, mas ele também nos liberta dos ídolos.
Depois nós recebemos doce exortação: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas agora, tendo sido libertos do domínio do pecado, o Senhor nos tornou livres para amar a Deus acima de todas as coisas, para confiar em Deus acima de todas as coisas, para obedecer a Deus como Senhor das nossas vidas. Nós adoraremos exclusivamente a Deus até o grande dia em que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse dia, os salvos em Cristo Jesus jamais amarão algo mais do que amam a Deus. Nesse dia nós confiaremos somente nele e não haverão mais ídolos escondidos. Nesse dia nós obedeceremos somente a ele e para o restante da vida. E não é mais uma vida que termina, é a eternidade. É uma eternidade adorando a ele. É uma eternidade adorando somente a ele. A gente falou que o casamento é uma metáfora, né, do relacionamento de Deus conosco. Mas você sabe que na eternidade, no céu, as pessoas não se casam e não se dão em casamento. Quando nós ministramos o casamento a um casal, nós dizemos: até que a morte os separe. Essa relação, ela representa, na verdade, a relação de Cristo com a igreja. Só que a relação de Cristo com a igreja, nem a morte tem o poder de separar. A minha oração é para que o Senhor seja exclusivo na minha e na sua vida, todos os dias, enquanto nós vivermos.